mas ele fala sozinho no centro, ele está maluco com essas coisas de espírito. Então a família falou assim, ó, enquanto o Chico estiver conseguindo trabalhar, ninguém comenta sobre a internação dele no manicômio. E num determinado momento, já tinha passado alguns anos, o corpo de trabalhadores ali do centro espírita que Chico Xavier trabalhava, Luiz Gonzaga, era de 5 pessoas. Era um casal de médiuns, o seu irmão José Xavier com a sua esposa e o próprio Chico. E aí ocorreu o seguinte, esse casal teve que voltar para sua cidade, que era um pouco distante, por conta de problemas familiares. A esposa, a sua cunhada, né, a esposa do seu irmão, estava enferma de cama, não podia comparecer no centro também. E o José Xavier, ele vendia couros e comprava tal, e ele estava devendo para um rapaz que exigiu os seus serviços como forma de pagamento. E teria que ser durante a noite e por alguns meses. Então Chico Xavier se viu sozinho ali no centro, desmotivado. Chegou no centro e pensou, bom, não tem ninguém para ser assistido, porque todos sabem que se afastaram, só tá eu aqui. Ninguém tá vindo, eu vou fechar também, porque não tenho o que fazer, e depois a gente abre, né? E o Emmanuel aparece e diz, não, Chico, a tarefa não para. Você vai abrir o evangelho, vai seguir conforme o habitual, vai ler em voz alta, pois aqui está cheio de espíritos. E nós, espíritos, fora da matéria, também necessitamos do evangelho para nossa redenção. Então você vai abrir às 8, fechar às 10, como ocorre toda segunda e sexta habitualmente, e será feita a leitura para todos nós. E foi assim que o Chico fazia. Chico Xavier lia o evangelho, o Emmanuel, por inspiração de Emmanuel, né, o Emmanuel ali falava através do Chico Xavier sobre a beleza do evangelho, passava os ensinamentos, e havia uma doutrinação de um médium só, pois nesse período a vidência do Chico Xavier se dilatou, e ele passou a ver os espíritos que frequentavam o centro. Então o Chico Xavier sozinho no centro, sozinho para os encarnados, né, que viam, dialogava, falava, explanava sobre o evangelho. Aí a irmã do Chico Xavier chegava na janela, olhava assim, meu Deus, meu irmão está maluco. Chico, você tá falando sozinho? Você tá falando com quem aí, Chico? Porque ela não conseguia ver os espíritos que estavam cheios ali no salão. Aí ele, não, minha irmã, eu tô falando com a dona Chiquinha. Chico, mas a dona Chiquinha faleceu há poucos meses. Ela está morta. E o Chico responde, você que pensa, minha irmã, você que pensa, ela está viva, está em espírito. Então o Chico era incompreendido. E essa irmã do Chico Xavier comentava com a sua família. E eles falavam, nós temos que interná-lo num hospício, num manicômio. Só que aí diziam, mas o Chico segue trabalhando, é um dos melhores funcionários, ele é muito querido na cidade, é uma pessoa consciente, mas ele fala sozinho no centro, ele está maluco com essas coisas de espírito. Então a família falou assim, ó, enquanto o Chico estiver conseguindo trabalhar, ninguém comenta sobre a internação dele no manicômio. Então o Chico, depois de um tempo contando essas histórias, falava com bom humor que ele compreendia o real termo segurança no trabalho, pois ele só teve segurança na tarefa do bem enquanto ele não se afastou do trabalho. É uma lição muito bonita, né, dessa mediunidade, de como nós podemos permanecer firmes no bem, trabalhando nas nossas funções, né, na sociedade, no nosso emprego que elegemos para sustento nosso e da nossa família. E o Chico, com essa mediunidade tão bonita, persistia na sua jornada firme. E às vezes a gente vê pessoas numa casa espírita e talvez se desmotivem em ver ali que tem apenas 1 ou 2 atendidos para palestra, né? Mas será que nós estamos nos dedicando no bem conforme o número do público? Pois os benfeitores asseveram que no plano espiritual triplica muitas vezes o número de assistidos. Então a tarefa nunca deve ser interrompida. Às vezes tem período que tem um feriado, tem não sei o que, né? Tem coisas, chove muito e já é uma desculpa, um argumento para que tanto o trabalhador falte, etc. Mas lembremos que o nosso compromisso é com os espíritos necessitados, tanto encarnado quanto desencarnado, e tanto quanto nós mesmos, pois ao estudar o evangelho, ao explanar sobre o evangelho, somos o primeiro a ouvir. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.